Olá, alunos da Clínica Integrada 5. Vamos fazer a devolutiva da segunda VA, que foi disponibilizado no AVA. Primeiro, as questões de diagnóstico, 5 questões. A questão número 1, no método de localização radiográfica do deslocamento horizontal do tubo, técnica de Clark, os tecidos ou objetos podem estar localizados por vestibular, palatino ou alveolar. E sua movimentação para mesial ou distal é o que vai nos direcionar quanto ao seu posicionamento. Com base nesse princípio, quando o objeto a ser localizado se desloca em direção contrária à mudança do ângulo do feixe de radiação, ele estará localizado por... A resposta correta é vestibular. Então, na técnica de Clark, que é o princípio da paralaxe, nós vamos fazer variações nos ângulos horizontais. Se eu fizer a variação do ângulo horizontal para mesial e o objeto em questão, por exemplo, um dente retido, se deslocar em direção contrária, isso mostra que ele está por vestibular. Se ele se deslocasse para o mesmo lado ou para mesial, ele estaria por palatino. E quando não há movimentação nenhuma, nós falamos que ele está no meio do caminho, né, equidistante entre vestibular e palatino, posição alveolar. Então, a resposta para esse enunciado é posição vestibular. Questão número 2. Sobre as reabsorções radiculares externas e internas, é possível afirmar. Resposta correta. As reabsorções externas possuem limites difusos e são radiolúcidas. Está correto, né? Então, as reabsorções externas ocorrem na superfície externa da raiz, não tem limites definidos, por isso são difusos, né? E radiograficamente são radiolúcidas. Por que as outras estão erradas? As reabsorções externas apresentam como uma imagem radiopaca. Está errado, né? Seria radiolúcido. Bem delimitada, seria difuso. E também elas não são no interior do conduto, mas sim na superfície externa da raiz. A terceira, as reabsorções internas não têm tratamento. Pelo contrário, né? Quando você faz o diagnóstico precoce de uma reabsorção interna, é necessário fazer o tratamento endodôntico para paralisar essa reabsorção e salvar o dente. A quarta, as reabsorções externas não são diagnosticadas pela imagem radiográfica. Está errado, né? Não há como fazer o diagnóstico pelo exame clínico ou pelo exame visual. Nós necessariamente sempre vamos precisar de radiografias. E a última está errada porque fala que as reabsorções internas não têm definição no contorno, né? Elas são radiolúcidas, sim, mas são bem delimitadas. Então, esse sem definição está errado. Vamos para a questão número 3. Considerando que a anamnese é uma etapa indispensável no atendimento clínico de todos os pacientes, é correto afirmar que a resposta correta está grifada em vermelho, onde fala que a anamnese é a entrevista realizada com o paciente para coletar informações como identificação pessoal, questionário de saúde, história médica, odontológica, social, familiar, queixa principal e a história da doença atual. Está correta essa opção. Por que as outras não estão? A primeira, constitui-se no preenchimento de uma ficha, assinalando um sim ou não para diversas perguntas ali listadas. Isso aqui já está errado, né? A gente tem que descrever, não é só marcar sim ou não. Sem a necessidade de comunicação oral ou mesmo entrevista pessoal entre paciente e profissional. Completamente errado, né? Então, a gente tem que sentar na primeira consulta, conversar com o paciente e extrair todas as informações que são relevantes, né, no seu questionário de saúde. A segunda, se constitui de um interrogatório contendo a identificação do paciente, queixa principal, história da doença atual e hábitos, não havendo mais nenhum registro. Está errado, né? Tem várias outras partes da anamnese que estão faltando aqui, né? Então, não é só queixa principal, história da doença atual e hábitos. Tem várias outras perguntas que nós temos que fazer. Terceira, não devem ser avaliados fatores sociais, econômicos ou culturais, pois não interferem na formação da natureza dos problemas do paciente. Também está errado, né? Então, a história social do paciente tem extrema relevância. Com o que ele trabalha, onde é que ele mora, se ele tem saneamento básico, qual a profissão dele. Tudo isso pode trazer informações, né,
que tem a correlação com as alterações encontradas na cavidade bucal. E a última, a parte objetiva do exame clínico muitas vezes pode ser dispensada. Errado, né? Não importa qual paciente, idade, qual seja a queixa principal, todo e qualquer paciente, a nossa primeira consulta tem que ser dedicada ao exame clínico, à anamnese, ao exame físico extra e intrabucal. Só assim a gente poderia, então, fazer um plano de tratamento e iniciar qualquer tratamento. Tá? Então, essa última está errada. Quarta questão. Mulher de 45 anos procurou atendimento odontológico com inchaço no rosto. Ao atendimento disse: tenho muita dor no dente de baixo. O dente quebrou há muito tempo, 2 anos. Sua dor é intensa e contínua e começou há 3 dias. Relata ser faxineira, mora com o marido, 2 filhos e é sedentária. Fez cirurgia de cesárea e varizes. Relata ainda ter feito extrações dentárias, canais e restaurações. A mãe é hipertensa e o pai faleceu com problemas no coração. Sua irmã é diabética. Relata sangramento nas gengivas, faltas dentárias, mau hálito, dificuldade de abrir a boca e mastigar alimentos. Pretende fazer próteses ou implantes. É fumante há 20 anos e faz uso de bebida alcoólica nos finais de semana. Ao fazer radiografias peripicais do dente com dor, foi observado rarefação óssea difusa e extensa no periápice do dente 46. Constituição da coroa e furca por cárie. Em relação à queixa principal, sinais e sintomas e os achados radiográficos, qual a principal hipótese de diagnóstico? A resposta correta é abscesso dentoalveolar agudo secundário, ou abscesso fênix, né? Então, o mais relevante aqui no enunciado é que ela está com o rosto inchado, dor, muita dor, a dor é intensa e contínua, e na radiografia observamos rarefação óssea difusa e extensa. Então, o quadro de sinais e sintomas é de um abscesso dentoalveolar agudo. Então, nós teríamos 2 principais possibilidades aqui, o primário ou o secundário. Por que é o secundário? Porque nós já temos uma alteração radiográfica significativa, né? A rarefação óssea é extensa. Então, isso só acontece naqueles abscessos dentoalveolares que passaram por um período crônico, né? Onde houve toda essa alteração radiográfica do osso. E agora esse abscesso está numa fase aguda, por isso que ele é chamado de secundário ou fênix. Os abscessos dentoalveolares primários, geralmente eles não têm alteração radiográfica significativa, ou estão com aspecto radiográfico normal, o dente em questão, ou apenas um espessamento do ligamento periodontal, um espessamento total do ligamento periodontal. Granuloma e cisto radicular apical não poderia ser, né? Porque são lesões crônicas e assintomáticas que não batem com o quadro clínico descrito. A osteite condensante também é uma lesão que não tem dor intensa e nem contínua e são lesões radiopacas radiograficamente. Então, só nos resta aqui a opção de abscesso dentoalveolar agudo secundário. Vamos para a 5ª questão. A tomografia computadorizada por feixe cônico é um exame complementar cada vez mais utilizado na odontologia. Em relação a essa técnica radiográfica digital, é correto afirmar. Então, vamos lá. A primeira, os pacientes são expostos a altas doses de radiação ionizante. Está errado, né? A dose de radiação em tomografia computadorizada por feixe cônico é muito baixa. Os sensores são sensíveis, né? E a forma como a imagem é obtida numa única volta que o aparelho dá faz com que a gente obtenha um volume, né, de uma única vez, em poucos segundos, dando uma baixa dose de radiação ao exame. Segunda, apresenta imagens com distorção. Está errado, né? No entanto, com alta nitidez. A alta nitidez está correto. Então, a imagem em tomografia computadorizada não tem distorção. Nós trabalhamos com tamanho real. Não tem imagem nem encurtada e nem alongada. 3. Quanto maior o campo de visão, ou FOV, maior a resolução da imagem. É ao contrário. Quanto maior o volume que você adquire, menor vai ficando a resolução da imagem. Então, quando a gente quer detalhe, por exemplo, suspeita de fratura, de reabsorções em um único dente, nós sempre devemos escolher o menor FOV possível que o aparelho nos permite.
4. Apresenta imagens em cortes seccionais com espessura milimétrica. Correto, né? Então, a tomografia computadorizada tem essa finalidade. Imagens seccionais milimétricas, de espessura menores que 1 milímetro. 5. Permite avaliação nos 3 planos anatômicos principais. Está correto. Então, a gente pode observar imagem nos planos axiais, coronais e sagitais. E na odontologia, nós ainda temos os cortes transversais e longitudinais. Então, isso nos permite avaliar a região em questão em todos os planos anatômicos. Então, está correto aqui apenas as afirmativas 4 e 5. Essas são as questões de diagnóstico. Agradeço e me coloco à disposição para qualquer esclarecimento. Obrigado.